Qual a diferença entre essas duas ossificações? A ossificação endocondral e a intramembranosa. A intramembranosa, esse nome membrana, a gente vai lembrar de tecido mesenquimal. A gente vai lembrar de tecido mesenquimal, que tem ali uma membrana com células mesenquimais que vai dar a origem. A endocondral, endo de dentro, condral de cartilagem. Ela se dá a partir de uma cartilagem. Outra diferença é que essa intramembranosa, ela acontece no bebê antes dele nascer. Apesar de continuar acontecendo, acontecer um pouco, né, na vida pós-natal, mas ali dentro da formação, daquele período de formação que a intramembranosa está no seu modo full. A endocondral é o crescimento já pós-natal. Então, essas diferenças. A intramembranosa precisa de uma membrana de células mesenquimais para acontecer e é antes, na maior parte do tempo, antes de nascer. A endocondral, endo de dentro, condral de cartilagem, né? Lembra de condrócitos? Precisa de uma cartilagem para acontecer. Acontece dentro de uma cartilagem, ela é pós-natal. Eu fui fazendo as minhas anotações, eu vou usar as mesmas anotações que eu já fiz para a gente revisar. Então, a primeira é a intramembranosa. Todo tecido ósseo precisa passar por um processo intramembranoso para crescer. Então, a endocondral, para acontecer, essa aqui está representando a endocondral, essa figura. Para acontecer a endocondral, que ela comece bem aqui nesse ponto A, a partir de um modelo de cartilagem, antes disso daqui, teve um crescimento aqui intramembranoso. Se não tivesse tido, não tinha esse molde aqui de cartilagem. Então, se ela colocar na prova que a ossificação intramembranosa acontece na vida pré-natal e ela precede todo o processo de osteogênese, né, tá certo. Então, aqui o processo intramembranoso. Por que intramembranoso? De novo, porque precisa de membranas, acontece dentro, né, das membranas de células mesenquimais. Das células mesenquimais se originam as células do tecido conjuntivo. Isso aqui são tecidos embrionários. Tá? Então, das células mesenquimais, eu tenho formação de tecido conjuntivo. Das células mesenquimais, existe diferenciação para formar as células osteoprogenitoras. Então, as células osteoprogenitoras são aquelas células que podem originar células do tecido ósteo, né, do tecido ósseo. Então, as células mesenquimais se diferenciam em células osteoprogenitoras. As células osteoprogenitoras, por sua vez, originam os osteoblastos, blasto de jovens, células jovens. Qual é a função dos osteoblastos? O que eles fazem? Eles fazem a produção da matriz daquele tecido. O osteoblasto faz a produção da matriz óssea do ósseo, né, do osso, né, do ósteo, do osso. E aí uma pergunta que ela sempre gosta de fazer, ela repete bastante, do que é formada a tal da matriz. A matriz óssea é formada desse pessoal aqui. É formado de proteoglicanos, de glicosaminoglicanos e glicoproteínas, além do colágeno tipo 1. Lembra? Tipo 1. Primeiro vem o osso, depois tem as outras coisas, colágeno tipo 1. Além do fosfato e do cálcio, né, formando do fósforo e do cálcio, formando fosfato de cálcio. Se eu botar cristais, também tá certo. Que se ela botar, né, cristais de hidroxapatita, se botar cristais de cálcio, também tá certo. E aí a gente já vê que o tecido ósseo, ele já tem a sua diferenciação dos outros tecidos, porque na sua matriz óssea, ele tem tanto uma parte orgânica, que é isso aqui, glicoproteínas, né? Proteínas, carboidratos, aminas, tudo isso aqui é parte orgânica. Colágeno
é proteína. Agora, isso aqui, fosfato e cálcio, é parte inorgânica. Então, é uma diferenciação, inclusive, do tecido ósseo. Se ela colocar lá na prova, o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado que possui uma matriz extracelular especializada com matéria orgânica e inorgânica, tá certo? Então, aqui a gente já fez a ossificação intramembranosa, tá? Então, a intramembranosa, ela acontece a partir de células mesenquimais. As células mesenquimais elas podem originar dois tipos de células, tá? Ou os condroblastos ou os osteoblastos. Nesse caso aqui, que a gente está falando da intramembranosa, a parte, na intramembranosa, primeiro ela já vai formar direto as osteoprogenitoras. Célula mesenquimal origina célula osteoprogenitora, essa origina osteoblastos. Os osteoblastos são jovens, produzem a matriz óssea, e depois que ela produz essa matriz óssea, o que vai acontecer, né, com ele, com o osteoblasto? Ele vai amadurecer, ele vai entrar na matriz óssea, ele vai ficar acumulado ali, vai ficar contido, né? Melhor dizendo, numa lacuna e vai viver ali. Isso daqui forma os ossos chatos, os ossos curtos, os ossos da face, tá até aqui, né? Ossos do crânio, como frontal, parietal, partes do occipital, temporal, as maxilas superiores e inferiores, assim como escápula e íleo.